Mais uma vez quero cumprimentá-los na graça e na paz do Senhor. Amém. Sentados mesmos, porém com toda a reverência, quero convidá-los a abrir suas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo número 5, versículos do número 17 até o número 26, para que possamos ouvir a voz do Senhor na leitura de sua palavra e em seguida vamos ter mais um tempo de oração, consagrando os nossos corações ao Senhor, para que fale conosco, para que nos console, que nos confronte em nossos pecados e que sejamos alimentados pela sua palavra. Lucas 5, 17 ao 26. Assim nos diz o Senhor, por meio da sua palavra. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram, então, alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E, não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se e ande? Mas, diz o versículo 24, isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito, que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos orar e vamos suplicar a Ele pela sua graça. Sim, Senhor, aqui estamos nós e mais uma vez dirigimos a nossa oração ao Senhor, suplicando a Ti que seja gracioso para conosco e nos conceda a bênção de ouvir a Tua voz na Tua palavra. De maneira especial, nesta noite, quero interceder em favor dos corações que ouvirão a Tua voz, que ouvirão a proclamação do Teu Evangelho. Ó Deus, se apiede dessas pessoas, desses homens e mulheres que se reúnem aqui nesta noite e que estão diante do Teu Evangelho. Que o Senhor conceda-lhes a graça que eles necessitam para que as suas mentes não divaguem, mas fiquem atentas àquilo que o Senhor tem a falar. E que, segundo a Tua vontade soberana, o Senhor alimente o Teu povo, o Senhor abra o entendimento, os corações para crerem no Teu Evangelho. E dessa forma, haja bem no nosso meio. Dessa forma, o Teu nome seja glorificado, assim como aconteceu nesta passagem. Assim eu oro a Ti, mais uma vez agradecido e esperançoso pelo que o Senhor há de fazer. Oro não em meu nome, mas em nome de Jesus, o meu Senhor, o nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Querida igreja, de maneira geral, a humanidade tem uma boa opinião sobre a pessoa de Jesus. Particularmente, eu nunca ouvi ninguém dizer para mim que Jesus não era uma boa pessoa. As pessoas se referem de maneira ampla e geral a Jesus como alguém bom, alguém que inquestionavelmente fez o bem. Ele se compadeceu dos pobres, ele se compadeceu dos enfermos, ele curou pessoas. Então, de maneira geral, esse é o conceito que as pessoas têm acerca de Jesus. Mesmo aqueles que não o consideram como ele de fato é, Deus, têm um conceito
positivo dele como um filantropo, como um homem de caridade, como um bom mestre, bom filósofo, um bom instrutor de assuntos morais. E o fato é que esse é o conceito geral da humanidade acerca de Jesus. Entretanto, quando o assunto é buscar a Jesus, buscar estar na presença de Jesus, geralmente essa mesma humanidade que tem muita admiração por Jesus sempre dá uma desculpa. E as principais desculpas que a humanidade dá é tempo, eu não tenho tempo. Eu gosto muito de Jesus, eu acho os ensinamentos dele muito pertinentes, mas eu não tenho muito tempo para dedicar aos ensinos de Jesus. Ou, em geral, as dificuldades. Olha, eu até gostaria de ter condições de dedicar tempo aos ensinos de Jesus, de ir para a igreja com você. Entretanto, eu estou passando agora por algumas dificuldades e eu não posso dedicar tempo a Jesus. Eu admiro a Jesus, mas eu não posso dedicar tempo a Ele. Às vezes essas pessoas, essa humanidade, chega para a igreja, para os crentes, e partilham as suas perturbações, aquilo que aflige a sua alma. E então os crentes, os cristãos, chamam essas pessoas a virem a Jesus, convidam-nas, dizendo, venham até Jesus. Mas então a resposta em geral é essa, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não posso, as dificuldades nesse momento não me permitem. Mas eu não quero dedicar parte da minha fala apenas às pessoas que são pouco religiosas. Eu quero também me dirigir àquelas pessoas, e há esse grupo de pessoas, que ou de alguma forma já foram religiosos praticantes, foram crentes, foram cristãos, mas estão afastados dessa comunhão com Jesus, ou então aquelas pessoas que ainda estão na frequência nas suas atividades religiosas. Entretanto, não são muito diligentes quando o assunto está na presença de Jesus. Vem para a igreja, mas os meios de graça são negligenciados, como oração, como leitura da palavra. Geralmente essas pessoas, mesmo as que estão afastadas do Evangelho, elas dizem, olha, eu não sou como a humanidade geral. Eu conheço Jesus. Eu já fui crente. Quando você evangeliza, né? Lá em Barra de Siriém, isso aconteceu. Você evangelizando e o homem calado ouvindo. Daqui a pouco eu sou afastado do Evangelho. Não, o senhor é afastado do Evangelho, então o senhor conhece alguns versículos, sabe muito bem do que eu estou falando. Então essas pessoas, até essas pessoas que estão afastadas, elas dizem, nós não somos como a humanidade. Nós estamos de alguma forma seguras, porque nós temos um grau de conhecimento acerca de Jesus. Mas eu quero perguntar a essas pessoas que eventualmente estejam aqui ou que de repente estejam assistindo essa transmissão agora ou posteriormente, você que se acha muito seguro, muito segura, porque afinal de contas você tem um certo conceito acerca de Jesus. Deixe-me perguntar, Jesus quando olha para você, ele encontra em você fé? Essa resposta você vai dar a você, não a mim. Eu vou perguntar, Jesus quando olha para você, que diz que tem certo conceito profundo, um conhecimento a mais de Jesus, quando ele olha para você, ele encontra fé. Eu pergunto isso porque não adianta ninguém, eu, você, quem quer que seja, achar Jesus um bom mestre, mas não conhecê-lo. Eu quero perguntar a você, nós estamos conhecendo a Jesus à medida em que ele se revela a nós pela sua palavra, pelo Evangelho, por toda a Escritura, mas eu quero perguntar a você o quanto eu e você estamos dispostos a prosseguir na caminhada de conhecer a Jesus e de estar diante de Jesus. Curiosamente, essa passagem que nós lemos hoje é uma das passagens mais conhecidas dos evangelhos. É a passagem que diz respeito ao paralítico de Cafarnaum. Essa passagem, ela traz, de maneira mais ressaltada, duas realidades. A primeira delas é a oposição que Jesus começa a sofrer de maneira mais declarada, mais pública. Mas, em segundo lugar, a extraordinária capacidade, maneira que Jesus tem de lidar com esse caso, com essa situação, com essa oposição. Dada essas duas vertentes, a passagem tem um foco principal. E o foco principal é revelar que Jesus Cristo é o Filho do Homem. E o Filho do Homem que tem poder, que tem autoridade na terra para perdoar pecados. Isso está patente ao texto. Então, tendo em vista o que o Evangelho está nos comunicando hoje, nós vamos buscar refletir, vamos buscar respostas a pelo menos duas questões. A primeira delas,
qual é a minha relação com Jesus? Afinal, eu tenho uma relação com Jesus, eu me relaciono com Ele. Se eu tenho, qual é a minha relação com Jesus? Eu tenho me esforçado, eu tenho empenhado esforço, como nós vamos ver nessa passagem, para estar na poderosa presença de Jesus? A segunda pergunta, eu faço oposição ao Evangelho ou eu de fato sou um pecador arrependido que vive aos pés do Senhor Jesus? Eu sou essa pessoa? Jesus, quando olha para mim, Ele encontra em mim um pecador arrependido, que reconhece os seus pecados, que reconhece a necessidade de estar constantemente aos pés desse Senhor? Ou quando Ele olha para mim, para você, Ele encontra em mim e em você um opositor do Evangelho? Eu quero advertir você que a resposta a essas perguntas, ela não deve vir, de conceitos pessoais que eu ou você tenha, porque os nossos conceitos, eles são tendenciosos, eles tendem sempre para um lado. Não, o Evangelho deve ser, nessa noite, o espelho que revela a resposta a estas perguntas, que nós nos apresentamos diante dele e vemos refletidos no Evangelho os nossos semblantes, as nossas imagens, a nossa real condição. É o Evangelho que deve trazer a resposta. É o Evangelho que deve nos mostrar que caminho nós estamos seguindo. E é o Evangelho que deve nos apontar. Este Evangelho que deve nos apontar o caminho para Jesus. Olhe para a sua Bíblia, por favor, a partir do versículo 17. O texto nos diz: e aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. O evangelista Mateus, no capítulo 9, versículo 1, nos diz que Jesus, no mesmo contexto, a mesma passagem, no evangelho paralelo, ele foi para a cidade que morava. E quando nós vamos para Marcos, capítulo 2, versículo 1, é ainda ensinado, é ainda informado que Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Então esse é o contexto geográfico, é onde Jesus morava, a cidade de Cafarnaum. Marcos 2:1 nos diz ainda que logo as pessoas ouviram dizer que Jesus estava em casa. Ou seja, havia uma casa onde Jesus se hospedava, haviam portas abertas. Algumas pessoas dizem que eventualmente era a casa de Pedro, de sua mãe ou de sua sogra. Outros dizem que poderia ser uma outra casa cedida, não importa. O fato é que existia uma morada para Jesus, não mais em Nazaré, mas em Cafarnaum. E nessa altura, como vocês já têm ouvido, Jesus havia se tornado muito conhecido. E nessa ocasião, de maneira específica, o Evangelho nos diz que pessoas, não só da Galileia, daquele contexto mais amplo onde Jesus começou o seu ministério, mas também da Judéia e até Jerusalém, a capital da adoração do povo hebreu, de todas essas regiões vieram pessoas para ter com ele com um único intuito. Nessa passagem era para aprender, é para ouvir, apenas para ouvir o que Jesus tinha a ensinar. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque, historicamente falando, é assim que tem se desenvolvido a história cristã. Esse detalhe é muito importante. Verdadeiros cristãos não têm vindo a Cristo ao longo da história com intuito outro, senão ouvi-lo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que vem trabalhando e que vem vencendo, que vem triunfando, não é composta por milagreiros, por pessoas que vêm a Jesus apenas para receber algum tipo de benefício, não. A igreja é composta de pessoas que querem ouvir o Evangelho, que querem ser alimentadas, que buscam como maior benefício das suas vidas, para as suas almas, a alimentação espiritual que só Jesus Cristo pode dar através do Evangelho, quer seja no Novo Testamento, que é a revelação do Evangelho através dos próprios Evangelhos e das epístolas, quer seja no Antigo Testamento, o qual Jesus se torna o maior intérprete e o grande cumpridor de todas as profecias do Antigo Testamento. Assim vem se desenvolvendo a história. As pessoas vêm a Jesus, os cristãos enchem as igrejas, se mantêm nas igrejas para ouvir o Evangelho. E eu espero em Cristo que esse seja o seu caso.
que você componha, faça parte desta igreja, ou da igreja que eventualmente você faz parte, por causa do ensino de Jesus, e não por aquilo que ele pode lhe dar. Mas, pastor, ele cura. Sim, nós vimos isso e nós vamos ver isso aqui novamente. Ele tem poder para curar. Mas ele mesmo disse que não foi com essa missão, com esse propósito que ele veio. Ele veio para salvar o seu povo, para pregar o evangelho, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Foi para isso que Jesus veio e é assim que a igreja cristã vem sendo sustentada. Por isso, não tenha medo. Se a sua igreja prega o evangelho puro e simples, que é combatido em muitas esferas lá fora, a sua igreja, se prega o evangelho de maneira fiel, ela está no caminho certo. Ela faz parte, historicamente, da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, que vem sendo sustentada pela sua palavra e pelo seu Espírito. Então, um evangelho que convida a mim e a você a Cristo com qualquer outra finalidade, por aquilo que Jesus Cristo pode fazer, já disse e repito, não é o verdadeiro evangelho. Venha sempre para ouvir o evangelho, eu digo isso a você nessa noite. Venha sempre ouvir a voz de Deus. Toda vez que você se dirigir à igreja, busque uma igreja que prega o evangelho e sempre venha a primeira coisa para ouvir o evangelho. Assim aconteceu nesse dia. As pessoas afluíram para este lugar para ouvir o evangelho. Entretanto, havia entre os ouvintes fariseus e mestres da lei. Para aqueles que têm vindo nas exposições na quinta-feira, essas figuras não são estranhas. Já começamos a tratar destes homens desde o capítulo 2 de Atos. Aqui no Evangelho é a primeira vez que eles aparecem. E os irmãos sabem que os fariseus nada mais são do que um grupo político e religioso que surge antes dos dias do Novo Testamento. E o intuito dos fariseus era um intuito piedoso, preservar a lei de Deus em meio àquele contexto grego, helenista, em que a cultura grega dominava tudo. Então havia uma grande probabilidade, um grande risco da cultura hebreia ser consumida, sumir diante da cultura grega. Então surgem os fariseus para defender a cultura, a lei, a palavra de Deus. Entretanto, você sabe muito bem, e é assim que você conhece os fariseus, eles eram um partido que acabou se corrompendo, pendendo muito para o legalismo, de maneira que esses homens, eles mal conseguiam ter comunhão com pessoas leigas, com pessoas que não eram letradas na lei. E aqui estão esses homens, eles vieram para ouvir Jesus, mas eles não vieram para ouvir o Evangelho com o coração aberto. Eles vieram para ouvir Jesus na condição de adversários. Esses mestres, que é uma segunda categoria, junto com os fariseus, esses doutores da lei, esses advogados, conforme o texto original da lei, eles queriam ouvir o leigo Jesus, esse homem que não passou por nenhuma das grandes escolas das letras judaicas. Então eles estão aqui para ouvir. Entretanto, o versículo 17 encerra não com essa informação. O versículo 17 encerra nos dando conta de que o poder do Senhor estava com ele para curar. Essa expressão ela vai acontecer em todo o Novo Testamento uma única vez e é aqui. A expressão é a união de duas palavras, é uma expressão conjunta, Senhor e poder. E a ideia que o Espírito Santo quer comunicar a mim e a você, e eu preciso fazer essa observação para você, para que nós possamos continuar no versículo 18 e 19, é que esse poder era pessoal. O poder de Deus estava sobre Jesus, mas esse poder, ele era unido ao Senhor Jesus, ele era pessoal. Na sua natureza divina, Jesus partilhava de todos os atributos, é isso que o texto está dizendo, de Yahvé Adonai do Antigo Testamento. Jesus é Deus para curar. É isso que esse versículo, a parte final do versículo 17 está dizendo. Ele é Deus para curar. E eu quero lembrar você que Deus tem todo o poder para curar. É isso que o Evangelho está dizendo. Isso é um fato. Haviam pessoas que estavam lá para se opor a Deus, o Filho. Entretanto, independentemente desses mestres da lei, desses doutores da lei estarem lá, ele continuava sendo Deus. Ele continuava com o poder para curar. Isso é um fato. Só que isso não é um fato apenas histórico. Isso é um fato eterno. Ele é Deus e ele tem poder para curar. Porém, ele vai exercer esse poder
quando Ele quiser e porque Ele quiser. Eu repito a você de novo o que o Evangelho está dizendo. Deus, em sua soberania, em sua sábia maneira de agir, Ele é sábio. Ele faz sempre o melhor. Ele sabe exatamente o que faz. Então, em qualquer área da nossa vida, inclusive para curar as nossas enfermidades físicas, as nossas enfermidades da alma, não duvide, não tenha medo. Pode se achegar a Jesus porque Ele é todo-poderoso. Podemos confiar que Ele tem todo o poder para curar. E esse poder não é um poder que é simplesmente colocado sobre Ele. É um poder que faz parte da sua natureza e dos seus atributos. Então, em meio a todo esse contexto do versículo 17, em meio a todo esse conglomerado de pessoas, essa multidão dentro de uma casa, é anunciado que existe o enfermo. O versículo 18 e 19 nos diz: vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E, não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, desceram o paralítico do leito, deixando no meio das pessoas, diante, na frente de Jesus. O contexto era exatamente o que você está lendo. Era crítico demais. Era literalmente intransitável aquela casa, de tanta gente que tinha. Não havia possibilidade desses homens fazer com que Jesus chegasse, com que o paralítico chegasse perto de Jesus. Mas então, eles vão arrumar um jeito de colocarem esse homem na frente de Jesus. Porque, afinal de contas, eles foram lá só para isso. É isso que o texto do Evangelho nos diz. E então, o Evangelho segundo Lucas, versículo 18, nos diz que alguns homens. Marcos, capítulo 2, versículo 3, que é paralelo, nos diz que foram 4 homens que foram levar esse paralítico. E nós não sabemos se esses 4 homens eram familiares, eram amigos, e você tende a pensar que eram amigos, ou se eram encarregados. Nós não sabemos. O Espírito Santo não quis revelar isso para a gente. Ele quis revelar para a gente o seguinte: esses homens, eles eram corajosos. Isso é inequívoco. E a ideia da fé que o Senhor vai atribuir, vendo-lhes a fé, não é só aos 4 homens, mas aos 5. Não era necessária só coragem para aqueles homens que estavam carregando uma vida em cima de uma maca, em cima de um sofá pequeno. A tradução você escolhe. Esse homem que estava sendo carregado, ele também precisava de coragem para ser exposto a essa situação. Porque naquela sociedade, e você já vai começar a lembrar da exposição sobre a cura do leproso, possuir uma enfermidade grave, como é o caso da lepra, era sinônimo de reprovação divina. Esse homem seria exposto na frente de Jesus. Só que Jesus não era uma figura privada, ele era uma figura pública. Então era necessário muita coragem. Esse homem não sabia o que ia acontecer com ele, mas ele tinha fé de que ele deveria estar na presença de Jesus. E então esses homens arrumam um jeito, diz o Evangelho. Eles destelham, eles abrem um buraco no telhado. Algumas casas, naquele contexto, elas tinham escadas do lado de fora, justamente para facilitar a manutenção nesses telhados. Não sabemos se é esse o caso. Se eles foram para outra casa vizinha e transportaram esse homem de um telhado para outro, o fato é que foi difícil para esses homens chegarem lá, mas eles chegam no telhado e eles conseguem descer esse homem. Alguns supõem que talvez eles tenham usado corda, era uma maneira segura de descer. Também não temos essa informação, mas o fato é que houve uma grande dificuldade. E nós não podemos avançar na exposição sem sermos humilhados pelo Evangelho. Porque o Evangelho está dizendo para nós exatamente isso. Para estar na presença de Jesus, é necessário coragem, é necessária determinação. Para estar na presença de Jesus, é necessário esforço. E você sabe muito bem disso, sobretudo se você é um crente. É isso que o Evangelho está nos dizendo. Para estar na presença de Jesus, é necessária coragem. Não pode haver desculpas. Não dá para eu estar na presença de Jesus. Isso é covardia. É por isso que os covardes, diz a palavra de Deus em vários lugares, inclusive em Apocalipse, não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino de Deus. É bem certo que, às vezes, eu e você estamos tão debilitados
tão debilitados na nossa alma, na nossa fé, estamos enfrentando tantas dificuldades por causa do pecado que tem nos humilhado, que tem nos vencido, que nós precisamos de alguém para nos carregar. Deixe-me dizer a você, seja corajoso, seja corajosa, peça ajuda. Se alguém está indo até você porque reconhece que você está fraco na fé, aceite ajuda. Seja corajoso, seja corajosa. Se esforce para expor a sua vergonha, para chorar, para dizer eu preciso de ajuda e deixe que carreguem você. Não há problema se você não tem força para ser carregado, deixe que carreguem você. Deixem que conduzam você à presença de Jesus. Se você não está conseguindo fazer com os seus próprios pés, com as suas próprias pernas. Então, diante de toda aquela situação, o versículo 20 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Algumas pessoas têm dificuldades de conciliar a fé humana com a soberania divina. Ora, o que foi que aconteceu aqui, pastor? Jesus fez o que fez por causa da fé deles? Deixe-me dizer a você um breve conceito particular meu sobre fé. Fé é o meio pelo qual nos apropriamos dos benefícios. O Senhor tem benefícios para o seu povo. Só que para que seu povo se aproprie desses benefícios, como salvação, é necessário fé. Então, o que o Senhor faz? Ele nos dá fé. É um dom de Deus, segundo Efésios 2:8. Você sabe disso, se você é crente. Então, a fé é assim. A fé tem origem em Deus e a fé volta para Deus. Quando o texto do Evangelho nos diz que Jesus, observando a mesma fé que foi concedida pelo próprio Deus, a mesma fé que foi concedida por Ele mesmo, na pessoa de Deus o Filho. Quando Ele olha para essa fé está voltando para Ele mesmo. Então não há nenhuma dificuldade em conciliar a fé humana, que é uma bênção dada por Deus, é um dom, é uma graça, é uma dádiva, com a ação soberana de Deus. Mas nós estamos aqui hoje. Então eu quero perguntar a você. Você está aqui hoje porque você veio para a presença de Jesus, não é? Deixe-me perguntar a você então. Você tem fé em Jesus? Porque a resposta pode parecer muito óbvia. Claro, pastor, eu não estou aqui. Aqueles fariseus e aqueles mestres da lei que estavam ali na condição de opositores, também poderiam ser reputados como pessoas de fé. Deixe-me perguntar então de outra forma. Quando Jesus olha para você, ele de fato encontra fé? Essa é a pergunta que o Evangelho está fazendo ao seu coração hoje. Não é se você está aqui. Não é se eu olho para você e gosto de você. Estou feliz por ver você aqui hoje. É se Jesus olha para você. Quando Ele olha para você, porque Ele olha para você, você vai ver isso. Ele encontra fé. Às vezes, o destelhar é vir à igreja. Às vezes, a dificuldade para ser rompida é você chegar na igreja. Mas às vezes não é essa a dificuldade. Às vezes você já é um crente. Às vezes você tem familiares crentes que quando você estala o dedo trazem você para a igreja. Às vezes a dificuldade não é essa. Às vezes a dificuldade é destelhar o coração para que Jesus olhe e veja a fé. Eu quero perguntar a você, pelo Evangelho, quando Jesus olha para você, ele vê o telhado da sua casa aberto, o buraco feito. Ele encontra fé em você, independentemente de você ser crente ou não. Às vezes, Jesus não diz para mim e para você: os teus pecados estão perdoados, porque Ele olha para nós e não vê fé. Sabe o perdão paternal? Temos o judicial, que é eterno, mas temos o paternal. Pastor, eu não me sinto perdoado, porque às vezes o Senhor olha para você e não vê o telhado aberto. Não vê esforço para ter uma vida de santidade. Não adianta chegarmos aqui, eu vou apontar para esse lugar aqui, no momento de contrição, fechar os meus olhos e fazer a minha oração, se o Senhor não vê na minha semana, na minha vida, lá fora, o meu esforço para ter fé, para chegar aqui e não apresentar a Deus um culto hipócrita, como esses fariseus e esses mestres da lei estavam tentando fazer. Às vezes Ele diz para mim e para você, Ele não diz isso, que os nossos pecados estão perdoados, porque Ele não está vendo fé em nós.
Mas não é isso que acontece aqui. Diante da convicção daqueles homens, ele diz para aquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. As palavras do Senhor Jesus Cristo são de libertação para aquele paralítico. Ele não rejeitou aquele paralítico, socialmente falando, fora da sociedade. Ele não rejeitou. Isso deve acalentar o meu e o seu coração, não só o meu, enquanto estava preparando essa mensagem, refletindo sobre o Evangelho, mas o seu também. Nós podemos chegar cobertos de pecado, dos pés à cabeça. Se nós chegarmos diante do Senhor, humilhados e com fé, Ele não vai nos rejeitar. Ele não vai dizer: suma daqui, eu não tenho tempo para você. Ele vai dizer: perdoados estão os teus pecados. Quantos podem dizer amém por isso? Agora vamos para o outro lado dessa mesma moeda. Quando alguém se achega perto de você e você sabe que essa pessoa está coberta de pecado, está afastada da igreja, não tem forças espirituais para nada, você também tem acolhido essas pessoas como corpo de Cristo? Ou você tem rejeitado essas pessoas? Vamos dar outro exemplo mais prático, porque às vezes essas pessoas não vêm para a igreja. Você tem orado por essas pessoas que você conhece, que estão afastados do Evangelho? Às vezes são familiares seus. Veja que tamanha vergonha eu e você podemos estar expostos agora com a minha fala. Você tem orado, tem colocado o seu joelho diante do Senhor, tem levado a maca em oração das pessoas da sua família que estão afastadas do Evangelho ou que não conhecem a Cristo. Se você não tem orado por essas pessoas, misericórdia, não rejeite-as, porque Jesus não rejeitou. Você percebe isso? Percebe o que o Evangelho está nos ensinando hoje? Não rejeite o pecador. Não desista daquele que está caído em pecado, daquela que está caída em pecado. Seja como o Senhor Jesus Cristo. Certamente, esse paralítico não esperava ouvir essas palavras de Jesus, porque a sua necessidade não era espiritual, a primária, não é? Talvez a sua necessidade maior aos olhos humanos fosse a necessidade física. E Jesus não se dirige a ele dizendo: levante logo, sai daí. Ele podia ter feito isso. Não. O Senhor trata aquilo que era mais importante. Claro, Ele é Deus, conhece o coração, sonda as mentes. Ele diz: há uma necessidade muito mais urgente. O Senhor olha para ele e se compadece. Paralisia. Esse homem um dia morrerá, será enterrado e o físico ficará lá debaixo, como nós costumamos dizer, de 7 palmos, não é? Mas o eterno, a reconciliação com Deus, isso é o mais importante. Por isso que o Senhor trata logo do que é mais importante. Os teus pecados estão perdoados. Quando os homens acham um tempo para Jesus, quando eles estão envolvidos em desespero, em aflição, e então eles decidem aceitar um convite externo e vêm para a igreja, eles tendem a se aproximar de Deus, de Jesus, com uma ideia muito fixa na cabeça de que aquela situação, de que aquele conjunto de situações são as coisas mais importantes, que eles mais precisam. E atenção, que você sabe disso. Os charlatões da fé que tem por aí se aproveitam disso. Venha para cá, porque aqui você vai ter carro, casa, saúde, marido novo, mulher nova e por aí vai. Essa é a tendência do coração humano. Então, achar que essas coisas são as coisas mais urgentes e mais importantes. Todavia, o Evangelho aqui, irmãos, está nos ensinando mais uma vez que o que mais nós precisamos é o reino de Deus. São as coisas do céu. É o perdão dos nossos pecados. É uma vida de santidade. É o velho e batido versículo, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu sei, certamente você tem necessidades legítimas para apresentar ao Senhor, enfermidades, dilemas, pessoas que você ama e quer ver aos pés do Senhor. Eu sei de tudo isso.
Mas a necessidade mais importante que você tem na sua vida é a sua própria vida espiritual. É como está o seu coração e a sua fé diante de Jesus quando Ele olha para você. Mas Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Isso traz uma consequência. O versículo 21 nos diz que os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? Aqueles adversários, agora no versículo 21, eles se puseram a fazer exatamente aquilo que eles tinham ido lá fazer. Eles tinham ido lá com um propósito. E isso vai cada vez mais sendo explicitado no Evangelho. Se opor a Jesus, criticar Jesus. Preste atenção nisso, especialmente você que é crente. Você que é crente há muitos anos. Esses homens, eles tinham um conhecimento correto. Eles eram ortodoxos, viu? Quem é que pode perdoar pecado senão Deus? Tá certo. Entretanto, a aplicação do conceito teórico que eles tinham, muito mal aplicado, se tornou inválido nessa situação, completamente perdido. Eu quero perguntar a você, crente, estou me dirigindo a você, percebe que não basta eu e você termos a teoria? Você percebe isso? Percebe que não basta você ter, por exemplo, se fosse o caso, um pastor com conhecimento teológico profundíssimo, famosíssimo, que traz aqui um colegiado de pastores, não é um só não, que trouxesse aqui o tutano do tutano da doutrina. E isso por si só, meus irmãos, não é suficiente. Não basta nós termos apenas a teoria. Sem a sabedoria, sem a aplicação correta daquilo que o Senhor tem nos dado de si mesmo, de sua palavra, esse conhecimento vai fazer, sabe o quê? No máximo, inchar os nossos corações, inflar o nosso ego, como acontecia com esses homens, aqueles fariseus, aqueles mestres, estavam mais dispostos, eles estavam tão cegos pela arrogância daquilo que eles entendiam ser um grande conhecimento teológico que eles tinham, que eles estavam mais dispostos a pegar Jesus do que a ver aquele homem andar. Você percebe isso? Esses homens estavam mais preocupados em apontar Jesus, mesmo que fosse apenas no seu coração, no seu pensamento. É isso que ocupa o seu ser nesse momento. Não é a expectativa do que vai acontecer. Ora, Jesus está dizendo que os seus pecados estão perdoados. Afinal de contas, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Não. Eles estão preocupados em criticar Jesus. E eu quero dizer a você que, infelizmente, do mesmo jeito ainda acontece hoje, no meio religioso, no meio cristão, protestante, reformado, há pessoas que só fazem criticar. Pessoas que não são capazes de fazer absolutamente nada, mas nada, a menos que lhe traga um benefício. Se lhe trouxer um benefício, aí fazem. Infelizmente, isso acontece ainda hoje, e eu e você estamos sujeitos a isso. Somos tentados a ser como essas pessoas, que estão sempre com crítica no coração, que sempre olham para os problemas da igreja, porque há problemas na igreja, e olham apenas os problemas. Vê problema em tudo. Vê problema onde tem problema e vê problema onde não há problema. O seu coração é tão envolto em crítica que logo estão prontos a apontar um espirro, um deslize, uma fala mal posta daqueles que estão muito expostos. Outro dia eu estava dizendo, olha, eu acho que eu devo dizer cerca de umas 5.000 frases aqui na igreja. É possível que semanalmente eu deslize em pelo menos 500. Se eu deslizar no dízimo, tá bom. E olha que eu me esforço para isso. Me esforço para não acontecer isso. Mas estão prontas para dizer, aquele irmão fez isso, aquela irmã olhou dessa forma, a roupa que está usando. Vem problema em tudo. Apontam em tudo. E o que é pior? Às vezes acontece exatamente como está acontecendo aqui. Calados. Tudo está acontecendo aqui no coração. Entretanto, o fim dessas pessoas
é sempre, escute bem isso, o fim daqueles que só são envoltos em crítica, que fazem parte da comunidade dos santos, da igreja, mas que não amam a igreja, que não estão dispostos a se esforçar, a destelhar. Eu vou destelhar isso aqui, se for para o benefício do meu irmão, se for para a glória de Deus e para o bem do seu reino. Essas pessoas que não se empenham assim, que não se colocam dessa forma, o fim delas é sempre o mesmo. Jesus vai expor o que está em seus corações, sempre. É o que está no versículo 22 e 23. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, lhes disse: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Conhecendo os pensamentos deles, diz o versículo 22. Mateus capítulo 9, versículo 4, que é paralela, uma passagem paralela a essa passagem de Lucas, capítulo 5, nos diz que eles de fato estavam pensando coisas. Só que os seus pensamentos não eram quaisquer. Mateus 9, 4 diz que os seus pensamentos eram perversos, eram maus. O que vocês estão pensando? Se pudéssemos traduzir literalmente do grego, é mais ou menos assim. Por que vocês estão fazendo objeção dentro de vocês? Por que vocês são assim? Por que vocês estão fazendo isso? Outra forma, por que vocês estão fazendo guerra dentro de vocês? É como se Jesus estivesse dizendo assim, o contexto aqui, o que está acontecendo aqui, é um contexto de paz. Mas por que vocês estão fazendo uma guerra terrível dentro de vocês mesmos? Tolos! Jesus está os chamando com a sua reprovação, com a sua pergunta. Quando ele pergunta, o que é mais fácil? Ele está reprovando o pensamento e o coração desses homens. O que é mais fácil? A pergunta de Jesus é muito lógica, porque a medicina poderia trazer algum tipo de suavização aos sofrimentos da perna desse homem. Por exemplo, nós temos hoje pessoas que têm deficiências da perna e que podem usar próteses, que podem usar aparelhos que ajudam a sustentar. Nós conhecemos pessoas assim. Então Jesus está dizendo o que é mais fácil, porque a medicina pode dar um jeito nisso. Entretanto, perdoar pecados, só Deus. Deixa eu dizer a você que às vezes as pessoas se sentem muito confortáveis, porque elas pensam assim, os meus pensamentos, eles estão seguros aqui. O pastor não sabe o que eu estou pensando. O pastor não sabe o que eu penso dele. O pastor não sabe o que eu penso do meu irmão. Os meus pais, vamos tirar o pastor da história. O meu pai, minha mãe, nem sabe. A minha esposa, o meu marido, ninguém sabe o que está na minha mente. Eu estou seguro. Eu estou segura. Deixe-me dizer a você que o Evangelho está nos dizendo aqui hoje que nenhuma obra das nossas mentes, nenhuma obra dos nossos corações está oculta a Deus. Nenhuma. Nem as minhas, nem as de vocês. Ele conhece todas as motivações. O Salmo 139, versículo 7, o salmista diz: para onde eu vou fugir do teu espírito? Para onde eu me ausentarei da tua face? Se eu for para o mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se eu for para o mais alto monte, lá também o Senhor está. Para o Senhor, trevas é como luz do meio-dia. Nós sabemos, conhecemos o Salmo 139. E aqui o Evangelho está nos dizendo que os nossos pensamentos, que as motivações do nosso coração estão patentes aos olhos do Senhor. Não há como nós nos ausentarmos da sua face, fugirmos da sua presença, igreja. Não estamos confortáveis e nem devemos nos sentir confortáveis de maneira alguma. Então eu quero, pelo amor que eu tenho a você, pela preocupação que eu tenho com a sua alma, exortar você. Se você vive se escondendo, se você vive escondendo maldade no seu coração, no oculto do seu coração, se arrependa.
porque Deus está vendo. Olhe para este paralítico. Ele não teve medo de estar na presença de Jesus, de ser julgado por Jesus. Se apresente diante dele, porque se você fizer isso, conforme o Salmo nos diz, ele não rejeitará um coração quebrantado, contrito e abatido. Ele não vai desprezar. Ele despreza aquele que é soberbo. Ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Se você está escondendo maldade no seu coração, qualquer que seja, eu não sei, não tenho como saber e não quero saber. Se arrependa, se apresente diante de Deus. Se você não está conseguindo de maneira sozinha, peça ajuda. Não faça como esses homens, não faça como esses fariseus e mestres da lei, esses religiosos. Não ignore o fato que foi redescoberto na Reforma Protestante. Eu e você, todo o cosmo, toda a criação, anjos, arcanjos, seres celestes, todo o cosmo está na presença de Deus. Você pode dizer amém por isso? Todos nós estamos diante dele. Não negligenciemos, não ignoremos. Todos. Tudo é visível aos seus olhos. Esses homens estão expostos. E o versículo 24, o Senhor arremata. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. O Evangelho do Filho do Homem foi, acho que, a primeira mensagem dessa série de exposições. Mas aqui é a primeira vez que esse termo aparece, que é essa nomenclatura acerca de Jesus. Vai aparecer 26 vezes, a primeira vez é aqui. E definitivamente aqui o Senhor Jesus tem uma atitude que só Ele, como Deus, poderia, só Ele que se despiu da sua glória celeste, poderia ter. Ele não é arrogante como esses homens. E diz assim, não fale do que você não entende, porque eu sou da área. Ele não diz assim, vocês não sabem o que vocês estão dizendo, eu sou o Filho de Deus. Não. Ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele usa a expressão que exalta a sua natureza humana. Filho do Homem, filho de Adão. Para mostrar àqueles homens que ele, na condição de verdadeiro homem, mesmo ele sendo verdadeiro homem, isso não limita a sua divindade, o seu poder, porque ele é todo poderoso. Então ele, como um homem, como verdadeiro filho do homem, ele vai mostrar a esses homens que, como Deus verdadeiro, ele tem autoridade na terra para perdoar pecados. E então, o Senhor Jesus vira novamente para o paralítico, que perceba o tempo todo está calado, o tempo todo numa atitude humilde, na expectativa, penso eu, imagine essa discussão, e ele no meio, o que vai acontecer? O texto nos diz no versículo 24 que o paralítico é olhado pelo Salvador e escuta. Levante-se e vá para casa. Em outras palavras, levante-se e vá viver a nova vida que eu estou dando a você. É como se Jesus estivesse dizendo a esse homem, você veio carregado sobre um leito, agora você vai carregar o leito, e você vai carregar o leito sozinho. Você veio carregado por 4 pessoas, pois o seu leito você vai levar sem a ajuda de ninguém. Para que vocês vejam que o Filho do Homem, diz o Senhor, tem poder para perdoar pecados. Ah, meus irmãos, como é gloriosa a vitória do nosso Senhor sobre os seus inimigos. Foi no passado, foi nessa ocasião, continua sendo ao longo da história e continuará sendo até a consumação dos séculos. Ele é gloriosamente vitorioso sobre todos os seus adversários. Não há um único dos seus adversários que não seja envergonhado. O Salmo 2, versículo 2 e 4 nos diz, porque se enfurecem as nações e porque os povos imaginam coisas vãs. Aquele que habita nos céus dá risada.
O Senhor zomba deles. É assim que o Senhor olha para os seus adversários. Coisas vãs pensam os inimigos de Deus, os opositores do Evangelho. Em contrapartida, ouça isso, igreja. Ouça isso, querido visitante, se você ainda não se rendeu a Jesus. Bem-aventurados aqueles que se consideram, que se enxergam fracos. Escute isso. Bem-aventurados aqueles que reconhecem a enfermidade da sua alma, que se reconhecem pecadores na presença de Deus, que se achegam humildes diante dele. Bem-aventurados aqueles pelos quais o mundo diz assim: não há salvação, não há perdão, não há graça. Muitas vezes os opositores do Evangelho dizem isso dentro da igreja. Não há salvação, nem perdão, nem graça, não. Muitos opositores do Evangelho, infelizmente, eu repito, dentro das igrejas dizem: Deus perdoa, sim, claro que Ele perdoa. É Ele quem tem poder de perdoar pecados, mas Ele não está aqui. Assim como os fariseus e os mestres da lei disseram: não, o perdão de pecados não é assim tão fácil, não, é mais complexo. Deus não pode perdoar alguém como Ele, restaurar alguém como ela, de maneira alguma. Não, dizem os opositores do Evangelho, Deus perdoa, viu? Mas eles não. Jesus diz uma vez só. Perceba que depois que Jesus vira para os fariseus e mestres da lei, diz: para que vocês saibam que eu tenho autoridade, levanta, toma o teu leito e anda. Ele não diz depois: e estão perdoados os teus pecados. Ele já disse, uma vez só. Os opositores do Evangelho, preste atenção nisso para que você não seja encontrado por Deus. Quando Ele olhe para você, não encontre em você um opositor do Evangelho. Porque eu tenho uma tristeza de dizer a você, e eu sei do que eu estou dizendo, que infelizmente existem pastores atrás de púlpitos que em certas situações são opositores do Evangelho. Olham e por algum desafeto dizem: não, ali Jesus não salva, ali Jesus não perdoa, ali Jesus não restaura, ali não tem jeito. Misericórdia para a minha vida como pastor, como ministro do Evangelho, que o Senhor me livre de ser um opositor do Evangelho, que eu sempre olhe e veja a graça de Deus viva e operando como ela opera desde toda a eternidade. Todos foram salvos pela graça, e é a graça de Jesus, não é a minha. Quando Jesus diz: estão perdoados os teus pecados, está dito. Não há quem possa dizer, não há mestre da lei, não há igreja grande, pastor famoso, não há. Ele diz: estão perdoados os teus pecados, uma vez só. Eu tenho autoridade para perdoar pecados, e eu estou dizendo a você: levante, vá viver uma nova vida. Não são os homens que ditam, não são os homens que têm a palavra final, não são os homens que dizem não. É Deus. E quando Ele diz: perdoados estão os teus pecados, levante-se perdoado, acabou. O pecado tem paralisado você em alguma área da sua vida? Deixe-me lhe dar uma boa notícia do Evangelho. Entregue-se ao Senhor. Confie nele e Ele vai fazer. Apresente-se diante do Senhor quebrado, quebrada. E diga: Senhor, eu estou paralisado, paralisada pelo pecado. Tenha misericórdia de mim, filho de Davi. E Ele tem poder sobre a terra para perdoar você. Mesmo que ainda a oposição continue, como vai continuar contra Ele, acabou. Se Ele reconciliou você, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês são livres, não importa o que digam. Verdadeiramente vocês são livres. Venham a Jesus. Não se preocupem com o juízo dos homens, porque ele é falso, ele é perverso, ele é mau. Não se preocupe com o juízo daqueles que têm críticas e oposição no seu coração, que ouvem Jesus dizer àquele que se apresenta arrependido. Esses homens, essas mulheres ouvem Jesus dizer: perdoados estão os teus pecados, e dizem: não é possível. Não tenha medo deles. É possível. Pode vir a Jesus. Ele, se você vier quebrantado, não vai rejeitar você. Pastor, mas se eu fizer isso, o que vai acontecer comigo?
É possível, de fato, Jesus me perdoar? É possível Ele me restaurar? Eu posso, de fato, voltar a caminhar com Ele? Eu posso voltar novamente a ter a alegria da salvação? Eu posso voltar ao primeiro amor? Pode. Ele não mente quando Ele chama ao arrependimento a igreja em Éfeso, a primeira igreja da Ásia Menor, Apocalipse. Ele não mente quando Ele diz volte à prática do primeiro amor. O versículo 25 e 26 prova, o Evangelho nos traz isso imediatamente, assim como aconteceu no leproso, instantaneamente, no mesmo instante, esse homem já se tornou um salvo obediente. Ele não questionou nada, ele se colocou de pé. Imediatamente ele se levantou diante de todos, diz o texto, e pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glórias a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Ele se levantou diante de todos. E deixe-me dizer a você, igreja, que me ouve nessa noite, não adianta mais você procurar aqui na passagem a voz dos opositores, porque você não vai mais ouvir. Eles saem de cena. Esse homem se levanta diante de todos. E assim como o leproso, ele está de pé. Quem tem formação na área de medicina ou que trabalha na área de medicina aqui vai entender a linguagem, né? Músculos, articulações, não foi necessário fisioterapia, tempo de recuperação. Esse homem está de pé. Tudo novo. Tudo se fez novo, as pernas estão perfeitas. Ele está curado, ele está perdoado e ele está restaurado. Eu quero perguntar a você, você crê nisso? Crê nisso de todo o seu coração? Veja a realidade desse homem. O leito, que até então era a sua casa ambulante, agora é só um objeto na sua mão. Tem noção do quanto uma muleta é importante para um deficiente das pernas? Ele não se locomove sem elas. Agora, aquela maca é só um objeto nas suas mãos, mais nada do que isso. Assim Deus faz. Ele volta para casa, mas ele volta de maneira diferente. Ele volta quebrado e volta glorificando a Deus. Ele volta apresentando a sua doxa, a sua adoração. E como eu e você podemos dizer, eu não tenho motivo para adorar. Não tenho tempo, eu não consigo. A minha adoração se resume a isso aqui. Esse homem volta para casa adorando a Deus, apresentando o seu louvor. Na verdade, o texto diz que todos aqui davam glórias a Deus. São tomados de espanto, de assombro, que é exatamente a postura de alguém que está diante de Deus. É compatível. E eles davam glórias a Deus. Esse é o efeito do Evangelho no coração daqueles que são alcançados pela graça, que veem o agir de Deus, que são quebrantados, que são tocados pelo agir de Deus. Não há indiferença, não há como não se glorificar a Deus. Já os opositores não estão mais aqui, eles saem de cena. A única coisa que nós temos a certeza pela continuação do Evangelho é que eles vão aumentar a sua oposição, mas não importa. Cristo venceu. Ele venceu aqui, ele vai vencer na cruz, ele vai vencer o túmulo. A palavra final não foi do homem, a palavra final foi do Senhor. E todos reconheceram, hoje vimos coisas extraordinárias. Eu encerro essa mensagem convidando você, eu e você, cuidemos do nosso coração. O nosso coração, ele não é domínio nosso. Talvez Deus conheça mais o nosso coração do que nós mesmos. É domínio de Deus. O nosso coração, todos os homens, todos os seres criados, é domínio de Deus. Ele conhece. Não há uma única mente, uma única alma que Ele não sonde. Uma única.
Portanto, cuidemos da nossa alma, cuidemos do nosso coração, porque Ele é juiz. Ele é juiz que julga com justiça. Se você não é ainda um crente, um cristão, eu quero perguntar a você, com base no que o Evangelho diz, de que Ele sonda os corações e que Ele é justo juiz, com poder e autoridade para perdoar os pecados. Você está pronto para comparecer diante do tribunal de Deus? Você está bem com Deus? Quando Deus olha para a sua vida, sonda a sua alma, o íntimo do seu âmago. Arrependa-se do seu pecado. A prova de que você não está bem é você viver uma vida fazendo o que você quer e não o que Deus fala na sua palavra. Arrependa-se do seu pecado e se prepare para se encontrar com Deus o Pai, sendo reconciliado com Deus o Filho. É o único que pode lhe livrar, não sou eu. É Deus o Filho, o único que pode perdoar os seus pecados e livrar você da condenação eterna. Quero me dirigir a você, igreja. Eu e você, sejamos honestos na análise dos nossos corações, das nossas almas. O que Deus encontra quando olha para nós? Crentes quebrantados, que reconhecem o seu pecado constantemente, ou Ele encontra em mim e você opositores do Evangelho? Se este é o caso, nos arrependamos da nossa falta e sejamos bem mansinhos na presença do Senhor. Se você é um opositor do Evangelho, se você reconhece isso, eu quero conclamar você a botar suas armas no chão e reconhecer: Cristo venceu. Ele é um inimigo. Eu sou o opositor dele. Eu fiz dele meu inimigo. Ele é um inimigo que eu não posso vencer. Ele conhece o meu coração. Conta a história que, já falei isso em outra ocasião, que os adversários têm maior vantagem sobre os seus inimigos se conhecerem as suas estratégias. Ele sonda os nossos corações. Nós não temos como afrontá-lo em nenhum aspecto. Bote suas armas no chão. Diga: eu me rendo, Senhor. Eu me rendo. O Senhor venceu. Mas se você é um pecador necessitado da graça, como eu, venha e continue se apresentando diante de Cristo. Venha, se esforce, destelhe quantas frações você precisar destelhar do seu telhado. Peça ajuda se for necessário. Me ajudem aqui, que eu estou precisando. Me conduzam à presença de Jesus. Mas venha com fé, certos de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, tem toda a autoridade, todo o poder para perdoar os nossos pecados, para nos restaurar, para nos sustentar. Vamos orar. Ó Deus, bendizemos o Teu nome pelo Teu Evangelho. Bendizemos o Teu nome pela Tua palavra, que é viva. Não é uma palavra qualquer, Senhor. De fato, ela impacta os nossos corações. Ela não perdeu um dínamo da sua potência. Não, Senhor. Muito obrigado por isso. Obrigado por este ajuntamento. Obrigado por nos ter dado de novo, eu te agradeço, a oportunidade de estarmos aqui reunidos no Teu nome e termos ouvido a Tua voz. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu quero apresentar a Ti, em primeiro lugar, aqueles que têm se levantado em oposição ao Senhor, à Tua obra, ao Teu reino. Deus, tem misericórdia das suas almas e dos seus corações que estão todos expostos a Ti mesmo. Ó Deus, concede a graça do arrependimento, concede a graça do quebrantamento, da humilhação na Tua presença. Ó Deus, concede a graça do arrependimento e da conversão para aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, para aqueles que já tiveram encontro contigo, mas se afastaram, deram as costas para o Senhor por N motivos. Ó Deus, tem misericórdia, concede a graça
da convicção de pecado, da convicção de que estão nus, completamente despidos diante da Tua presença. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, concede o entendimento do valor da graça, do que de fato é estar na Tua presença, como nós originalmente fomos criados, nus, e não nos envergonhávamos. Ó Deus, quanto àqueles que já têm caminhado, conscientes dos seus próprios pecados, das suas próprias faltas, das suas próprias misérias, e que têm buscado constantemente a Tua face, que o Senhor conceda graça, fortalecimento, que o Senhor continue perdoando, ó Deus o Pai, com o Teu perdão paternal, e que o Senhor continue sustentando a Tua igreja, que o Senhor aplique a Tua palavra aos corações do Teu povo, e que o Senhor fortaleça o Teu povo para continuar a sua peregrinação neste mundo, rumo à nossa pátria celeste. Assim nós oramos a Ti. Em nome de Jesus agradecidos. Amém.